Manos e manas, minha esposa passou por uma intervenção cirúrgica no braço, e a segunda. A cirurgia foi bem sucedida e ela está se recuperando. Nosso irmão Wenderson, carinhosamente chamado de Gutinho, pode ter alta amanhã para continuar o seu tratamento em casa. A irmã Marcela Maria Vieira, que coopera em nossa missão do Jardim das Hortênsias, pastoreada pelo pastor Valmor, está com a Covid-19 internada no hospital da Polícia Militar, mas não está entubada e, pelo que soubemos, está respondendo bem ao tratamento. Vamos orar pela nossa irmã para que logo ela possa estar de volta às suas atividades. Nós retornamos aos nossos cultos presenciais em julho do ano passado. No último mês desse mês de julho, que caiu no dia 25, nesse dia 25 de julho nós tínhamos 486 dias da morte da primeira pessoa no Brasil pela Covid-19, o que nos dava uma média naquele domingo de julho de 40.512 contaminados por dia e 1.132 óbitos por dia em média. Ontem, quando se contabilizaram 669 dias da primeira morte no Brasil pela Covid-19, nós anotávamos 34.271 contaminados por dia, em média, menos 15,4% em relação a julho. Quanto à média de óbitos, a média diária ontem foi de 932, menos 17,6% em relação à média de julho. Só que essas duas médias de ontem, ainda que mais baixas do que as médias de julho, subiram em relação ao último dia 5 deste mês e parece que estão com tendências de continuar a subir. Enquanto estivermos abaixo das médias do domingo, dia 20 de julho, nós vamos continuar a nossa caminhada com a cabeça no céu, mas com os pés na terra, pedindo ao Senhor que nos ajude a tomarmos a decisão que tiver de ser tomada nos próximos dias. O rebanho do Senhor. Determinados movimentos religiosos ditos evangélicos, pelo que fazem, ensinam, divulgam, estão colocados dentro das palavras de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Por mais que citem as Escrituras, sempre tiradas do contexto para o pretexto, percebe-se que o senhorio de Jesus Cristo é citado e pregado para justificar as façanhas financeiras desses movimentos. E, na verdade, seus posicionamentos, posturas e ensinos, existem ensinos também que contradizem, então, claramente o que nas Escrituras nós percebemos é a vontade de Deus, ou como eu gosto de dizer, é o Evangelho puro e simples. Bem, se isto é verdade também que, individualmente falando, nós podemos nos colocar bem perto de fazermos algo semelhante. Isto é, chamar Jesus de Senhor, mas não estarmos fazendo a sua vontade. Acredito que se um dia nós recebemos realmente o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador absoluto, o Espírito Santo de Deus, que nos tornou, por isto, em propriedades de Deus, às vezes, algumas vezes, e tomara que não muitas vezes, tenha de nos tirar desta contradição desastrosa. Chamar Jesus de Senhor e não lutar por fazer a sua vontade e acabar não fazendo a vontade dele. Para nos tirar desta contradição vexatória, o Espírito Santo poderá ter de lidar conosco, às vezes de forma dolorosa. Afinal, o pai que ama os filhos os corrigem, e Deus nos fez seus filhos e filhas em Cristo Jesus, e como pai nos corrige. Mas por que podemos correr o risco de fazermos isto, de chamarmos o Senhor Jesus de Senhor e não fazermos o que Ele quer? Muitas vezes, irmãos, porque nós nos esquecemos de que precisamos nos preocupar com isso. Esquecemos-nos de que, de repente, aceitar, reconhecer Jesus como a autoridade máxima da nossa vida em todos os aspectos não acontece sem lutas.
Não acontece porque já nos avisa as Escrituras, a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo, disse o apóstolo, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. E aí precisamos nos colocar diante do Senhor, nos derramando diante dele, para com coragem pedirmos, se for preciso, Senhor, me humilhe, pese a tua mão sobre mim, para que eu possa lhe dar autoridade sobre a minha vida. Crendo, irmãos, que quando nós nos colocamos sob a autoridade de Deus, por mais que venha isto demandar lutas, problemas e até sofrimentos, vai valer a pena. Nós vamos experimentar realidades na nossa vida que de outra forma nós não poderíamos experimentar. Quando concomitantemente nós trazemos para dentro da nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, toda aquela convicção em Deus de que Jesus é o autor da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador absoluto, é a garantia da nossa salvação eterna, Ele é a razão, a garantia de que somos filhos e filhas de Deus, gente de Deus, entendemos que é por causa de Jesus, então, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é para nós, que vale a pena lutar para obedecê-lo, por mais sofrimentos, por mais situações complicadas, difíceis que nós tenhamos que enfrentar, já que, como disse o texto sagrado, a carne e o espírito vivem em luta, não é? E o mundo vive na carne. Aceitando isto, procurando isto com a ajuda de Deus, nós vamos continuar, sim, vendo o mar da vida imenso e, às vezes, algumas vezes, bravio, mas com certeza, com certeza, esse Jesus estará com a gente em nossos barquinhos que ficarão por cima das águas até chegarmos aonde poderemos atracar.